boa noite. Guanais, a gente viu que você ficou um tanto quanto preocupado ali na beira do campo, mas para hoje, qual foi a maior preocupação que você teve durante os 90 minutos do jogo? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. A preocupação não tem nada evidente assim, Mel, em relação a... Sabia que, por exemplo, a equipe deles era uma equipe muito perigosa nos contra-ataques e nas situações de bola parada, né? Então, teve um lance um tiro de meta longo que deu um escanteio para eles, esse tipo de lance que são lances que podem decidir jogos. Mas preocupado, assim, não, acho que não é essa a palavra, assim. O que eu fico aqui é incomodado de, mais uma vez, a gente ter um desempenho superior ao adversário e não sair vitorioso. Então, essa é a minha análise, não sei a análise do Wagner, daquilo que é de proposta de jogo, etc., mas número de chances parecidas, mas quando essas chances são criadas, então desde o começo do primeiro tempo a gente com chances para fazer o gol. Então não é preocupação, é incômodo mesmo de tá conseguindo jogar, né, contra adversários fortes da competição e não ter conseguido sair vitorioso, né, nesses últimos jogos aí. Ao mesmo tempo, a gente tem conhecimento da competição, sabe que isso acontece. A equipe hoje, as chances que o Ceará criou foram nas bolas paradas, então a equipe tem se defendido bem. Então, não estamos fazendo gol, não estamos tomando. E aí, a partir de agora, a competição ela vai se desenhando mesmo. Então, os favoritos eles acabam cumprindo o papel que tem na competição. Então, nós estamos ali na zona intermediária e o que a gente quer é continuar performando. Então, eu estaria, vamos dizer assim, preocupado, Mel, se a gente não tivesse tendo bom desempenho, né? Mas eu estou incomodado, estou frustrado, como os jogadores estão, como o torcedor também está, porque a gente vê a equipe jogando melhor que o adversário, tendo as oportunidades e, infelizmente, a gente não tem comemorado vitórias, não tem comemorado gols. Mas confiantes no trajeto aí, confiantes que aquilo que tem sido feito, ao mesmo tempo, o que nós temos que fazer de diferente para que as coisas possam ter resultados diferentes também. Boa noite, Guanais. O Felipe Augusto voltou hoje, né, a atuar como titular, e no momento em que ele estava tendo um crescimento no jogo, né, ele já estava, parece que estava se readaptando ali, ficou um tempo parado que eu digo, fora da equipe, né, por uma lesão, e aí ele acabou sentindo hoje outra lesão em outro lugar. Quanto isso te preocupa em perder um jogador como esse, que é da tua confiança, com certeza, porque é um jogador que foi titular com você em toda a temporada passada e vinha sendo nessa também, a possível perda do Felipe Augusto aí por um período, Guanais? Eu fico também chateado, Dudu. Eu fico chateado porque é um jogador que traz sempre expectativa de gol, né? Finaliza muito a gol, né? O Felipe finaliza bastante, né? Então, a equipe teve, se eu não me engano, 16 finalizações hoje no jogo. É isso? E o Felipe sempre tem um número, sempre é um dos que mais finaliza, ele e o Max. O Max também tem sido, não tenho exatamente os números individuais agora, mas são sempre jogadores que trazem expectativa de gol, né? Então, a gente precisa justamente dessas tentativas, né? Determinadas zonas que a gente procura ter eficiência que nos aproxima de ter expectativa de gol expectativas de gols mais altas, e o Felipe ele consegue criar esses cenários para ele mesmo, né? Então a finalização da trave, eu lembro que por isso que a gente tem optado por ele jogar naquela região do campo ali. Então tem sido nos jogos que jogou, né, participou de gols, e apesar de não estar com um número de gols alto no ano, mas o Felipe ele traz expectativa, né? Então, todo jogador que se machuca, eu lamento muito, né? Então, é importante a gente ganhe em competitividade no elenco, e é um jogador que tem o conhecimento daquilo que a gente pensa para o modelo de jogo, e também, além desses aspectos, por ser um atacante que aumenta a nossa probabilidade de gol. Mas a gente tem que arrumar a solução, né? Não adianta ficar lamentando, esperar para que não seja uma lesão grave, recuperar o quanto antes. Isso, o Pena, a fisioterapia, o nosso departamento médico, eles
eles fazem isso muito bem. Então, tentar ao máximo ali para que a gente ganhe tempo nesse processo. É algo raro. O Felipe, no ano passado, você vê que machucou pouco, foi o jogador de mais minutos do nosso elenco na temporada. Faz parte, temos que arrumar solução. Como eu falei, pensar coisas diferentes aí para a gente buscar, além do desempenho, a gente buscar a eficácia de fazer os gols e comemorar vitórias também. Boa noite, Rafael Guanais, Cícero Goitacás, Rádio Lagoa Dourada. Parabéns pelo desempenho, pelo trabalho. O Operário Ferroviário, após a partida contra o Brusque, você destacou 2 atletas, que foi o Cássio Gabriel e o Pedro Lucas. Os 2 entraram hoje e o Operário Ferroviário conseguiu apresentar. Foi perceptível o desempenho de meio campo e ataque do Operário Ferroviário hoje. O que você avalia desses 2 jogadores e, se é possível, como potencializar esse desempenho que do meio para frente ali o Operário está apresentando para converter em vitórias e resultados, apesar que contra um adversário como o Ceará, imagino que seja um ponto a se destacar no planejamento do Operário, Guanais. Cícero, a gente sempre busca, dentro da equipe, tudo que envolve o contexto coletivo, destaques individuais. Então, as defesas do Rafa no momento chave do jogo, algumas, o desempenho, acredito que o Max tem sido muito regular na competição. Sávio, nesses 2 jogos, então, a gente pode citar alguns nomes, acredito que o Hipólito também teve um desempenho de destaque, assim, de uma forma geral. Eu já tinha citado o William em outros momentos. Então, é sempre importante ter destaques individuais na equipe. Você citou Cássio, citou Pedro. O Marco Antônio também está voltando. Então, tudo que possa nos dar mais, como eu falei do Felipe, e serve para a equipe de uma forma geral. Então, coletivamente, está ali. É aquilo que a gente cria durante a semana e vem como ideia de jogo do Operário ao longo desses quase 2 anos aí. Então, é importante ter destaques individuais, né? Então, Pedro, no momento que ele entra, já entra conseguindo criar situações, boa bola parada. Eu acredito que o Daniel também conseguiu ter uma participação importante naquele momento do jogo. É importante, a gente quer criar mais cenários para que esses jogadores possam apresentar a capacidade individual. É importante ter destaques individuais. A gente quer jogadores que estiverem se destacando individualmente, eles são mantidos na equipe, né? Então, independente de estratégia e etc., é isso que a gente busca, cenários, e em contrapartida que a equipe permita que individualmente a gente possa ter desempenho. Então, são mais 2 nomes aí que você cita, independente de início ou de decorrer, são jogadores que vêm sendo importantes também para o desempenho da equipe de uma forma geral. Boa noite, Emanuel, Rádio CBN. Boa noite. Só um briefzinho rápido. O Wagner Messina elogiou a equipe do Operário, falou que estudou bem a equipe, valorizou o ponto, lamentou 2 chances que eles tiveram ali, mas foi bastante respeitoso e viu que foi importante o ponto, né, nesse sentido. Mas queria falar um pouquinho ainda sobre meio de campo, criatividade do time do Fantasma, principalmente porque eu acho que o Ronaldo tem sido bastante criticado também por parte da torcida, e a gente tem percebido, pelo menos essa é a minha opinião de dentro do campo, que ele tem se doado e algumas situações não têm acontecido para favorecer. Teve um momento que me chamou muita atenção no segundo tempo, que o jogo estava se produzindo, saindo de um lado para o outro, e o Ronaldo estava muito movimentando na frente da área, mas parecia que faltava alguém para interagir com ele, para trocar a posição, para poder abrir o espaço, porque parecia que ele ia de um lado para o outro e acaba se tornando sozinho. Queria que você fizesse uma avaliação disso, se passa por isso, se faltou um pouquinho mais de agilidade também na criação das jogadas, e rapidamente hoje o Marcelo Cirino não ficou nem foi relacionado. Alguma situação pontual de lesão, alguma coisa, ou uma opção técnica apenas? Vou começar pelo Marcelo. O Marcelo fez uma, eu não sei como chamar, mas fez uma intervenção, podia até ver como a gente pode chamar isso aí, mas uma intervenção que ele precisa ficar 2 dias em repouso, né? Então é algo articular, e por isso que ele não foi relacionado. Vai construir a semana, temos uma semana boa para a gente pensar para frente, né? Então, pensar no jogo do Curitiba, e são 6 jogos e estamos um tempinho sem ganhar, e vamos construir uma boa semana. O Marcelo vai estar inserido na semana, assim como os demais, provavelmente com exceção do Felipe Augusto, e ver também a situação do Dudu. Em relação ao Ronaldo, o Ronaldo uma tendinite no tendão calcâneo.
Então, para aliviar essa dor dele aí. Então, em relação ao Ronaldo, tudo que envolve a equipe individualmente, ela vai se remeter a relações, a aspectos que são multifatoriais, né? É um erro gravíssimo a gente analisar individualmente, principalmente quando o jogador não está performando bem, ou que seja essa avaliação, né? A gente procura, no ano passado, por exemplo, aconteceram situações com o Rafael Santos, que quer tirar, que isso, que aquilo. Então, a gente analisa o jogo de uma forma geral. Então, ele, por ser hoje o atacante que está iniciando os jogos, aí fica muito marcado por fazer ou não gols, né? E o jogo ele tem uma complexidade enorme e diversos fatores. Então, o Ronaldo é um jogador totalmente muito importante para a equipe. É muito importante para a equipe. E eu acredito que a equipe, de uma forma geral, tem um fator para que ele possa ter mais oportunidades de gol, né? Então, o Wagner falou das chances que ele perdeu. Eu lamento bastante as chances que a gente perdeu também, né? Em bola parada, teve um cabeceio do Ronaldo também, teve uma situação que a gente desenhou também logo no começo do jogo, uma bola longa do Rafa para o Max. Então, aí às vezes não tem a conclusão, não parece uma grande chance, mas foi uma grande chance. Então, a equipe, de uma forma geral, ela tem que proporcionar para os definidores. Então, não precisa ser só o 9. Então, o Felipe Augusto é um definidor. O Max tem sido um definidor. Então, a equipe, de uma forma geral, precisa proporcionar cenários para que os nossos atacantes terminem ou para que eles sejam os que tenham mais ações de término. Então, por exemplo, a mesma coisa quando critica o Rafa quando a gente está tentando jogar e não tem uma opção de passe para ele. Então, isso é uma questão de contexto de equipe, né? Então, a gente precisa criar a gente tem esses cenários. A gente treina bastante isso, tanto em relação aos términos, zonas e etc. E também então, por exemplo, a gente fala das chances, etc., mas a gente jogou hoje um time que jogou num 5-4-1 bem definido, trabalhando com um bloco baixo, que cedeu poucos espaços. Ainda assim a gente consegue ter 14 finalizações, e eu não lembro, eu vi agora lá, acho que 8 delas foram de dentro da área. Então, falar da produção ofensiva a gente está chegando ali nas zonas que precisam para finalizar. Aí vamos falar de novo das mesmas coisas, aí não vou falar. Então, mas é um contexto, essa sua pergunta é uma pergunta interessante e muito importante, de quem tem assistido o jogo e analisado. Esse já é um diferencial seu, né? Não só chover no molhado, isso e aquilo. Então, por exemplo, por isso que a mudança no fim é da gente tentar colocar, eles estavam defendendo com a linha de 5, a gente tem várias vantagens para tentar identificar no jogo. Não vou ficar cansativo falando aqui, mas uma delas é a gente numericamente ter mais jogadores próximos da área do adversário. Só que o adversário se defende muito bem. É um adversário que reage muito rápido. A maior parte dos gols deles em transições ofensivas. Então, como o Mancini falou, eu elogio a equipe. É complicado vir aqui depois de estar jogos sem vencer, mas nós temos que valorizar, cara. Pelo menos, eu vou valorizar aquilo que está sendo feito, e acabei de falar para os jogadores ali. A gente sai frustrado, chateado, porque a gente tem jogado, mas não tem conseguido vencer e fazer gols. Não só o Ronaldo, né? Então, meus jogadores vão ter, e o esforço máximo de estar fazendo ali, jogando pela equipe, ele vai sempre ter o meu respaldo, independente se ele vai jogar ou não. Ele sempre vai ter o meu respaldo. Então, às vezes vai ser momento mais para um, mais para outro. Vamos ver o que a semana vai pedir. Eu tô na expectativa da gente fazer uma grande semana, né, daquilo que a gente pode construir. Mas, na minha concepção, é sempre um contexto coletivo, não só individual. Mas estou te ouvindo bem. Professor Guanais, como explicar para a torcida? O time está performando, posse de bola de 61%, número de passes muito superior do que o adversário, ótimo trabalho de bola, uma defesa consistente, mas o ataque não consegue tornar a expectativa em gol de fato. O que trabalhar e como mostrar para a torcida o que está sendo feito? Eu entendo. Nós temos que sempre entender. A gente é valorizado quando ganha. Quando o reconhecimento e o valor vem com vitória. Não adianta. Isso. E é totalmente compreensível. Né? Totalmente compreensível. Nós temos que seguir. Então, por exemplo, não é só falamos do Ronaldo agora. Tivemos chance no escanteio ali que o Hipólito não pega bem na bola. Então, é um cenário criado ali de treino para finalização, né? Então, uma bola parada é uma alternativa de gol. Uma jogada individual é uma alternativa de gol. Então, eles estão mais próximos do gol de uma forma geral. Ainda mais como a gente conseguiu colocar o Ceará bem embaixo,
e tem méritos naquilo que é a fase defensiva. Nós temos que continuar. Eu não tenho como, não vou justificar aqui. O torcedor quer ver os gols, quer comemorar vitórias. Nós temos que insistir, e aí sim, foi o que eu falei, construir a semana para pensar o que de diferente a gente pode fazer para voltar a fazer gols, né? Então, algumas relações, vamos trabalhar com mais meias, trabalha com mais atacantes, trabalha com a mais a linha de trás para liberar um pouco mais os laterais. Então, as alternativas que a gente tem tentado criar. E estamos performando. Estamos performando. A gente acredita que, com base no desempenho, a gente pode se aproximar dos resultados também.